Sabe aquela decisão com dinheiro que um tempo depois a gente olha para trás e pensa, onde eu estava com a cabeça? Pois é. Hoje nós vamos mergulhar fundo nas forças psicológicas, muitas vezes invisíveis, que realmente estão no comando das nossas finanças. Bora lá entender isso. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Por que gente super inteligente às vezes toma umas decisões bem ruins com dinheiro? A verdade é que isso não tem a ver com QI. Tem tudo a ver com a forma como o nosso cérebro reage sob pressão. A pressão da possibilidade de ganho e, principalmente, do medo de perder. A resposta está toda na nossa psicologia. E por que esse papo é tão crucial justamente agora? Dá uma olhada nesse número. Mais de 4 milhões. Esse foi o salto que o número de investidores pessoa física deu no Brasil nos últimos anos. A gente saiu de 1 milhão para mais de 4 milhões. Basicamente, quadruplicou. Isso significa que tem muito mais gente navegando em águas financeiras bem complexas e muitas vezes pela primeira vez na vida. Então, aqui está o ponto central de tudo. A gente gosta de pensar que dinheiro é só matemática, planilha, lógica pura. Mas a verdade não é bem assim. Nossas decisões financeiras são tomadas aqui, na mente. Elas são um caldeirão de histórias pessoais, medos, esperanças, emoções. E é exatamente aí que a psicologia financeira entra para clarear as coisas. Ok, para a gente começar a entender essas escolhas, a gente precisa primeiro dar uma espiada em como o nosso cérebro funciona. Pensa assim, ele tem basicamente 2 modos de pensar, especialmente quando o assunto é dinheiro. É essa área, a psicologia financeira, que estuda exatamente essa relação, sabe? Entre o que se passa na nossa cabeça e as decisões que tomamos com o nosso dinheiro. Ela pega as grandes ideias das finanças comportamentais e as aplica à nossa realidade, ao nosso contexto aqui no Brasil. Imagina que nosso cérebro é a cabine de um avião. Lá dentro, a gente tem o sistema 1, que é o nosso piloto automático. Ele é super rápido, intuitivo, emocional, é ele que está no comando na maior parte do tempo. Ao lado, tem o sistema 2, o copiloto. Esse é lento, analítico, lógico, ele exige esforço. O grande perigo é que no mundo das finanças, muitas vezes a gente deixa o piloto automático tomar decisões que precisavam da atenção total do copiloto. E o que acontece quando esse piloto automático, o sistema 1, está no controle? Bom, para economizar energia, ele adora pegar atalhos mentais. Na maioria das vezes, isso funciona super bem. O problema é que, às vezes, esses atalhos nos levam a erros e não são erros aleatórios. São erros sistemáticos e bem previsíveis. A gente chama isso de vieses cognitivos. Vamos começar com um dos mais poderosos, a aversão à perda. A ideia é simples, mas o efeito é enorme. A dor de perder, digamos, R$100, é psicologicamente umas 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar os mesmos R$100. E o que isso causa na prática? A gente fica cauteloso demais e acaba segurando o investimento que está indo mal por muito mais tempo do que deveria, só para não ter que realizar o prejuízo. Quem nunca ouviu ou até já pensou algo assim? Ah, não vou vender agora, vou só esperar o preço voltar, mesmo que tudo indique o contrário. Isso é a aversão à perda falando mais alto. Parece uma decisão lógica de esperar, mas lá no fundo muitas vezes é puramente emocional. Agora, outro viés bem perigoso, o excesso de confiança. É aquela tendência que temos de achar que sabemos mais do que realmente sabemos. O resultado? A gente acaba subestimando os riscos e fazendo coisas como, por exemplo, não diversificar a carteira de investimentos como deveria. E o diálogo interno do excesso de confiança soa mais ou menos assim. Eu pesquisei, tenho certeza que essa ação é vencedora. Para que diversificar? É como colocar todas as fichas em um único número, com uma certeza quase absoluta. No mundo financeiro, ignorar a possibilidade de que podemos estar errados é um dos maiores riscos que existem. Mas, olha, não são só essas falhas lógicas que nos desviam do caminho. A gente também precisa falar da influência direta e poderosíssima das emoções. Medo, euforia, elas podem nos levar para uma verdadeira montanha-russa financeira. E olha que interessante, existe um modelo que mostra como uma emoção nasce, passo a passo. Tudo começa com uma situação, tipo o mercado de ações caindo, depois vem a atenção que a gente dá àquilo, em seguida a avaliação, isso é um desastre ou uma oportunidade? E por fim, vem a nossa resposta, vender tudo em pânico ou comprar na baixa. E esses gatilhos emocionais são velhos conhecidos. O medo de perder dinheiro, a euforia de um ganho rápido, a ansiedade com o futuro, até a vergonha por uma dívida ou um erro cometido. Cada um desses sentimentos pode, literalmente, sequestrar nosso cérebro financeiro. Ok, já entendemos o problema. Piloto automático, vieses, emoções. A pergunta agora é,
como a gente retoma o controle desse avião. A boa notícia é que tem como, e a chave se chama regulação emocional ativa. Existem algumas ferramentas bem práticas para isso. Primeiro, redirecione sua atenção. Se o noticiário financeiro está te deixando em pânico, mude o foco. Segundo, reavalie a situação. Uma queda no mercado não precisa ser um desastre, pode ser uma oportunidade de compra. E terceiro, module sua resposta. Crie uma pausa entre o impulso e a ação. Respire fundo antes de clicar em comprar ou vender. No fim das contas, o que tudo isso nos mostra é que o sucesso financeiro tem tanto a ver com psicologia quanto com números. A verdadeira gestão de risco não é só sobre planilhas. Ela começa com a gestão das nossas próprias emoções e vieses. E o ponto crucial é esse. O objetivo não é eliminar as emoções. Isso é impossível. A ideia é entendê-las, reconhecer quando elas estão no controle e usá-las como informação, não como um único guia para a ação. É sobre chamar o copiloto, o nosso lado racional, para participar mais das decisões importantes. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. A relação de cada um de nós com o dinheiro é moldada por uma narrativa pessoal. Qual é a sua história? É uma de medo ou de confiança? De escassez ou de oportunidade? Entender essa narrativa é o primeiro e mais poderoso passo para começar a reescrevê-la.